Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre as propriedades dos radicais, tá? E lembrando, quem ainda não se inscreveu, que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações de quando sai vídeo novo, ok? Então vamos lá. Propriedade dos radicais, tá? Vamos falar hoje da primeira propriedade. Índice igual ao expoente do radicando. Como eu posso fazer isso? Como eu devo proceder? Bom, aqui eu coloquei que nós devemos cancelar o índice com o expoente do radicando e o resultado é igual à base do radicando. Traduzindo isso em miúdos, certo? Toda vez que eu tiver o meu índice igual ao expoente do meu radicando, eu vou simplesmente simplificar ou cancelar estes meus dois números e o meu resultado vai ser o próprio número que está aqui dentro, ou seja, vai ser a base, né? Se minha base aqui, no caso do exemplo que nós temos aqui, certo? Raiz sexta de 64. Como eu vou saber isso? Basta eu decompor o 64, que já tem vídeos anteriores onde eu mostro isso, em fatores primos. Logo, eu fazendo essa decomposição, eu vou chegar à conclusão que 64 é a mesma coisa que 2 elevado a sexta. Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e assim por diante dá 64. Quando eu simplifico aqui, ó, o que sobrou ali? Quem ficou sem casinha, como eu costumo falar? Eu deixei o 2 sem casinha, logo o 2 sai da minha raiz. Então, no momento que eu tenho o meu expoente do radicando, o radicando é o númerozinho que está dentro da raiz, tá? Igual ao índice, basta eu simplificar, porque isso que eu faço é uma simplificação, e o meu resultado vai ser a própria base. Ou seja, neste caso, aqui é o 2. Simples assim, tá? No exemplo B. No exemplo B eu botei letra justamente para demonstrar isso para vocês. Raiz quarta de x mais y elevado à quarta. Como eu vou proceder aqui? Vai ser diferente do exemplo A? Não, não vai ser nada diferente, vai ser exatamente igual. Então, se eu tenho o meu expoente igual ao meu índice, basta eu simplificar. O que sobrou aqui? Quem ficou desabrigado? Quem está sem casa? O x mais y. Pronto, é isto aqui, tá? Simples assim, ok? Agora nós vamos para a segunda propriedade. Radical de radical. Como eu vou resolver isso? Bom, devemos multiplicar seus índices, ok? E daí, após, se der para extrair a raiz, eu vou extrair. Se der para mim fazer a decomposição, eu vou fazer. Enfim, é simples assim. Quando eu tenho uma casinha dentro de outra, basta eu multiplicar os índices da raiz, tá? Porque quando eu falo de radical, esse númerozinho aqui é índice. Então aqui, ó, se eu tenho uma raiz m e dentro dela eu tenho uma raiz n de a, o resultado vai ser m vezes n de a. Botando isso na prática, tá? Aqui eu tenho raiz cúbica da raiz quadrada de 729. Eu vou observar, se eu puder tirar a raiz de 729, eu vou tirar, caso contrário, eu vou aplicar a propriedade do radical, que seria a multiplicação dos seus índices. Qual é o índice de 729 dessa raiz aqui? É 2, né? Não aparece, é 2. Então, basta eu multiplicar elas. Então, eu vou ter aqui raiz sexta de 729. Se tiver escrito lá no enunciado, determine o valor dos radicais abaixo, ou aplicando as propriedades, calcule o valor. Como eu devo fazer aqui? Bom, eu vou olhar 729. Como eu não tenho calculadora, eu não tenho como fazer, eu vou pegar e vou fazer a decomposição deste 729 em números primos. Então, aqui eu sei que é 3, né? Vai dar 243, eu sei que é 3, vai dar 81, eu sei que é 3, vai dar 27. Quando eu chegar no 1, terminou a minha decomposição. E agora eu vou ver quantos 3 eu tenho aqui, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Logo, raiz sexta de 729 é a mesma coisa que eu escrever assim, ó. 3 elevado a 6. Porque na decomposição apareceu ali, ó. Cancela, cancela, ou simplifica, que é a linguagem correta. Quem ficou desabrigado? Quem ficou sem casinha? O 3. Então, a raiz sexta de 729 é 3. Exemplo B, tá? Raiz quadrada da raiz quadrada de 81. Eu posso fazer de duas maneiras aqui, mas vamos pensar na propriedade do radical. Eu sei que aqui é 2 e aqui é 2. Eu vou pegar e vou multiplicar. Então, aqui eu vou ter raiz quarta de 81, ok? Se eu for decompor 81, que já está aqui, ó, qual vai ser o meu expoente aqui do 3? Vai ser 4, porque eu já tenho a decomposição pronta aqui. Então, vai ser 3 elevado a quarta. Simplifica, simplifica. O que sobrou aqui? 3. Ai, mas eu posso fazer direto isso? Pode. Como fazer direto? Neste caso aqui, eu dei um exemplo que dá também para fazer de outra forma. Eu faria assim, ó. Raiz quadrada. Eu vou resolver primeiro o que eu tenho aqui dentro, ó. Imaginem que vocês têm várias caixas, tá? E vocês vão colocando uma caixa dentro da outra. Qual é a primeira caixa que eu tiro? A última que eu coloquei. No mesmo caso, quando eu tenho radical dentro de radical. Caso eu consiga efetuar esta operação, a primeira raiz que eu vou tirar é a última raiz que eu escrevi. Então, a última raiz que eu escrevi foi a raiz quadrada de 81. Então, é a primeira que eu vou resolver. Raiz quadrada de 81, 9. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Chegamos no mesmo resultado. Foi de propósito esse exemplo aqui. Porque pode acontecer, e em algum exercício, alguma expressão que envolve radicais, que eu tenha casos assim. Então, toda vez que eu tenho radical dentro de radical, se eu não consigo tirar esta raiz, eu vou pegar e vou multiplicar os índices, ok? Mas primeiro eu vou ver se não dá para tirar, que é a forma mais simples de se fazer. Agora lá nós temos o outro exemplo, raiz cúbica de 512. Eu vou multiplicar aqui, tá? Vai dar 9. Agora eu vou pensar se tem algum número que elevado a 9 dá 512. Para vocês saberem disso, vocês têm que sempre fazer a decomposição em fatores primos, né? Mas para o nosso vídeo não ficar muito longo, eu já sei e eu vou fazer direto. 512 é a mesma coisa que eu escrever 2 elevado a 9, ok? Simplifica, simplifica. O que sobrou aqui? 2. Bom, esta é a segunda propriedade dos radicais. Bem, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer as outras duas propriedades no próximo vídeo, onde eu darei continuidade às propriedades dos radicais. Então, quem ainda não se inscreveu, que se inscreva e até lá!